Bom, olá, eu sou a professora Érica, sou professora da disciplina de estatística. Eu estou tutora de vocês nesse semestre e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre tudo que nós abordamos de conteúdo nessa primeira etapa. E para isso eu vou usar com vocês uma metodologia muito praticada para revisão, que é o mapa mental. Então, diante disso, antes da gente começar a falar sobre o conteúdo, eu quero deixar claro para vocês que isso aqui é um apanhado geral, né, de todo o conteúdo, mas apontando com apontamentos dos tópicos que foram abordados, né? Mas não é a única fonte que vocês deverão utilizar para estudar para a nossa avaliação, tá? Vocês devem sim explorar todo o material que foi disponibilizado no Moodle, as videoaulas, o conteúdo em PDF, as atividades, tá? Porque lá sim tem o conteúdo de uma forma muito mais completa do que apenas aqui numa revisão. Então, essa revisão aqui, ela tem uma finalidade de dar para vocês uma visão geral e reforçar os conceitos que vocês já estudaram e que vocês vêm estudando ao longo dessa etapa, né, desde que iniciamos esse semestre de 2024, tá ok? Bom, e aí, nessa primeira etapa, nós começamos abordando alguns conceitos iniciais de estatística e começamos a falar sobre as fases do método estatístico, né? Que é quando a gente começa a construir o nosso conhecimento estatístico e entender o porquê de estarmos estudando estatística, né? A estatística, ela é uma ciência que ela ajuda a construir todo um pensamento científico e comprovar teorias, comprovar estudos que nós estejamos fazendo com relação à nossa área de pesquisa, à nossa área de estudo, né? Então, toda pesquisa, é, toda ciência, ela começa a partir de um problema, né? Quando a gente tem um questionamento, quando a partir de uma observação, de um fato acontecido, surge uma pergunta, surge um questionamento. Então, ali começa a surgir um problema. E a busca pela resposta desse problema faz nascer a pesquisa científica para a gente. E aí, o método estatístico, as fases do método estatístico, vem justamente para ajudar a gente a colocar isso de uma forma organizada, de uma forma estruturada, para que a gente não se perca no meio do processo, certo? Então, uma vez que nós conhecemos qual é o nosso problema, a gente sabe qual é o nosso problema, aquilo que nos motiva a desenvolver uma pesquisa, a gente começa a planejar como será feito, né, a pesquisa, o estudo, para que esse problema que nós temos, este questionamento, né, ele venha ser resolvido, a gente encontre uma resposta para esse questionamento. E aí, dentro desse planejamento, estão todas as estratégias que a gente vai utilizar para buscar as nossas respostas. E aí entram muitos conceitos e muitas ferramentas estatísticas que nós vamos estudar ao longo dessa disciplina. Então, planejado como vão ser feitos todos os nossos passos, o que a gente começa? A gente começa a fazer a coleta dos dados, né? A gente começa a definir quais são os dados que nós vamos coletar, como vamos coletar esses dados e começamos a buscar, a pegar, a captar mesmo esses dados. E aí, de posse desses dados, nós passamos para a fase de organizar esses dados, né? Colocar assim a casa no lugar, né? A gente está assim de posse de muita informação e aí, o que a gente precisa? Colocar essa informação em ordem para a gente entender como a gente vai trabalhar. Feito isso, organizou os dados, colocou os dados com as medidas descritivas que também vamos estudar ao longo dessa disciplina, fizemos os cálculos, as análises que a gente precisa, o que a gente faz? A gente apresenta esses dados. E a apresentação desses dados é um passo muito importante, porque nesse momento, tanto nós que estamos desenvolvendo a pesquisa, quanto aquelas pessoas que vão fazer uso da nossa pesquisa, elas precisam entender tudo que nós fizemos desde o começo. E a construção desse entendimento para o usuário do nosso conhecimento, da nossa pesquisa, começa aqui nessa parte da apresentação de dados. E aí, uma vez cumprida essa etapa, a gente vai para a etapa final, né, da fase do método estatístico, que é quando você interpreta os dados. Ou seja, lá no comecinho você tinha um problema, você construiu todo um caminho
para você chegar numa resposta, numa conclusão sobre aquele problema. E todos os dados, todo o trabalho que você teve ao longo desse caminho, dessa trajetória, vai te levar a uma análise, a uma interpretação que vai te responder. Né? Vai te trazer respostas à sua pergunta, ao seu questionamento, do teu problema, da tua observação lá do início, certo? Então, tudo isso fecha esse ciclo da construção de um conhecimento científico, de um pensamento científico que a gente tem. E a estatística, ela é fundamental nessa construção, nessa validação de toda uma pesquisa que a gente tem. Então, diante disso, nós também começamos a falar nessa primeira etapa sobre os conceitos iniciais de estatística. E para começar bem mesmo na base, além de definir a estatística, né, nós também começamos a entender o que é população e amostra. O que é importante a gente entender? Existem esses dois conceitos que são fundamentais e que a gente vai caminhar com esses conceitos até o final da nossa disciplina. Né? A população é o geral, é o nosso universo. Tá? E aí a gente pode trazer um conceito da matemática básica, que é a ideia de conjunto, que é quando a gente agrupa, quando a gente reúne informações. E para a gente aqui, são indivíduos, são objetos, a gente pode até dizer, de uma forma mais robusta, que são elementos. Porque quando a gente fala em elementos, independe se são objetos, se são seres vivos, se são apenas números, né? Então, quando você agrupa, quando você reúne elementos que fazem parte da sua pesquisa, ou seja, que tem características que incluem ele dentro da sua pesquisa, e se você trabalha com todos esses indivíduos, a gente está trabalhando com uma população. Agora, nem sempre é viável, é possível você trabalhar com a população por N questões, como, por exemplo, tempo que você tem para desenvolver a sua pesquisa, custo financeiro, você desenvolver uma pesquisa através de uma população, que é o que a gente chama de um censo, quando você trabalha com a população, a pesquisa é um censo, demanda muito tempo, demanda muito custo financeiro. E aí, quando a gente fala custo, não é mesmo. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia onde a gente pode fazer pesquisas online, né? Nós temos acesso a uma plataforma muito grande de dados via online, mas isso demanda tempo. E o tempo é dinheiro, porque você tem envolvido uma equipe trabalhando. Então, custos financeiros, o tempo de você apresentar os seus resultados, N outros fatores, localização, regionalidade, né? Aonde estão esses dados, como você vai obter esses dados, são fatores que às vezes colocam um limite entre você trabalhar com a população. E aí não é um fator que faça com que você desista da sua pesquisa, só faça com que você não trabalhe com a população, que você passe a trabalhar com um grupo menor de indivíduos ou de elementos, certo? E aí você pode trabalhar com o quê? Com a amostra. Porque a amostra é um subconjunto, é um conjunto menor que você extrai da sua população, certo? E aí, nessa população, você pega ali alguns elementos que vão compor a sua amostra. Então, você deixou de fazer a sua pesquisa? Não. O que você deixou de fazer é considerar todos os elementos da sua população. Você passou a considerar parte da sua população, que é a amostra. E isso tem que ter um cuidado na hora da gente trabalhar com a amostra, né? Porque essa amostra, ela vai representar um conjunto maior. Então, ela tem uma responsabilidade muito grande. E como ela carrega essa responsabilidade, o pesquisador que está selecionando essa amostra tem também a obrigação e a responsabilidade de fazer uma boa escolha dos elementos que vão compor essa amostra. Por quê? Porque ela tem que ser representativa. Essa palavra é importantíssima. Ela tem que trazer consigo a representação de todos os seus elementos. Ou seja, ela está ali representando uma população inteira. Ela não está representando só ela. Ela está representando uma população toda. Então, ela tem que ter uma representatividade muito importante. Então, é isso que existem as técnicas de amostragem que nós também estudamos nessa disciplina, né? Que são as técnicas de amostragem é,
que permitem com que essa seleção de amostra sejam feitas, as amostras sejam selecionadas de uma forma mais segura, de uma forma mais representativa e com uma validação estatística. Nós temos a amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. O foco nessa disciplina de vocês é nas amostragens, nas técnicas probabilísticas. O que são as amostragens ou as técnicas probabilísticas? São aquelas em que todos os elementos envolvidos, ou seja, todos os elementos da população, têm chances iguais de serem selecionados. Isso é a amostragem probabilística, ok? E aí, dentre as amostragens probabilísticas, nós trabalhamos com a amostragem aleatória simples, que é aquela onde você tem lá um sorteio aleatório. O que é a expressão aleatória para gente? A expressão aleatória é quando você não consegue prever qual elemento será escolhido. Nem o primeiro e nem o próximo. Você não tem uma previsão de como será feita essa escolha ou qual será essa escolha. Se você às vezes chuta, vamos usar essa expressão muito popular, e coincide de acertar, é aquilo que a gente costuma ver até em filme e novela, é mera coincidência, é um acaso mesmo, não é uma previsão definida estatisticamente, não é, perdão, probabilístico, certo? Então, a amostragem aleatória simples, ela traz para a gente essa ideia do aleatório, de que você não consegue prever quais serão os indivíduos selecionados. E uma forma muito simples de eu exemplificar ela para vocês é um sorteio como se a gente estivesse fazendo um sorteio de bingo, né? Ou de uma loteria, que você coloca ali dentro de uma sacola vários números, e você vai sorteando os números e marcando quais são as pecinhas que você tirou. Ah, você tirou a peça 10, marcou o número 10. Você não tem como prever qual vai ser o próximo número. Não existe um padrão de repetição, um padrão que você encontre para você falar assim, ah, pelo padrão que está acontecendo, eu posso dizer que o próximo número é X, Y ou Z. Isso é amostragem aleatória simples, certo? A amostragem, o outro tipo de amostragem, a gente pode falar, é a amostragem por conglomerado. Na amostragem por conglomerado, a população ela é dividida por grupos, que também são conhecidas como clusters no inglês. Esses grupos, às vezes, já são naturalmente divididos, como, por exemplo, bairros da sua cidade, né, ou regiões do seu município. Você divide, ou por exemplo, na sua faculdade, as salas, os períodos, cada período, eu estou fazendo curso de engenharia civil, então eu tenho lá o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo e o 10º período. Cada período é um cluster, é um grupo. E aí, imagina que você quer fazer uma pesquisa. Se você vai fazer a pesquisa por conglomerado, quando você vai sortear, por exemplo, qual período ou os períodos que vão participar da pesquisa, você coloca um rótulo lá no papel. Aí você usa a amostragem aleatória simples, tá vendo? Eu coloco um papelzinho lá, segundo período, quarto período, outro sexto, outro oitavo e o outro 10º. Então, construí lá os meus papeizinhos. Coloco tudo numa urna e sorteio. Aí eu vou sortear 2 períodos. Então, vamos supor que saiu o segundo e o quarto período. Quando você faz a amostragem por conglomerado, você vai falar, olha, saiu o segundo período. Todos os alunos que são matriculados no segundo período vão participar da minha amostra. Saiu o quarto período? Todos os alunos que estão matriculados no quarto período vão para dentro da minha amostra. Então, quando você faz a amostragem por conglomerado, o conglomerado, o grupo, vai todo ele para dentro da sua amostra. Essa é a principal característica de destaque nesse momento que eu vou colocar para vocês. Lá nas videoaulas, lá no material, tem mais características que a gente pode ir destacando. Então, novamente, sugiro que vocês assistam com mais detalhes e estudem também pelo material. A amostragem estratificada, que é um outro tipo de amostragem que nós temos, é aquela amostragem na qual você também tem a sua população dividida em grupos ou estratos, né? Então,
Vamos continuar aí no mesmo raciocínio dos períodos. Então, eu tenho lá os meus períodos de engenharia: segundo, quarto, sexto, oitavo e décimo, ok? Então, eu tenho meus extratos. Cada grupo, cada período é um extrato. Então, dentro de cada extrato, eu tenho os alunos matriculados, ok? Quando eu faço a amostragem estratificada e eu vou compor a minha amostra, o que, que é o princípio dela? Eu vou lá no segundo período e seleciono aleatoriamente uma quantidade de alunos do segundo período. Essa quantidade ela é predefinida inicialmente. Então, vamos supor assim, eu quero 5 alunos de cada período. Então, eu vou lá no segundo período, sorteio aleatoriamente dentro de todos os alunos matriculados no segundo período, 5 alunos. Capto os 5 alunos e coloco eles dentro da minha amostra. Vou no quarto período, faço o mesmo processo de selecionar por sorteio 5 alunos do quarto período, os 5 selecionados vão para a minha amostra. E faço isso no sexto, no oitavo e no décimo. Então, a diferença entre conglomerado e estratificado. No conglomerado, eu sorteio o período e o período vai todo para dentro da minha amostra. O período sorteado vai todo ele para dentro da minha amostra. Quando eu faço a amostragem por estratificação, eu sorteio dentro de cada extrato, ou seja, dentro de cada período, uma quantidade de elementos que vão para dentro da minha amostra. Isso que eu falei de 5 alunos de cada período é a chamada estratificada uniforme. Nós temos a chamada estratificada proporcional, que é como que ela funciona. Ao invés de eu falar assim, vou sortear 5 alunos de cada período, eu falo assim, eu vou sortear 20% da turma. Então, em cada período, eu vou pegar 20% dos alunos. Então, aquele período que tem mais alunos matriculados, vão ter mais alunos dentro sorteados, né? Aquele período que tem menos alunos matriculados, vão ter menos alunos sorteados. Isso é a ideia de proporcionalidade, que também se aplica. Aí, Érica, qual é a melhor? Dentro das características que você tem, da sua amostra, das características da sua pesquisa, você vai decidir, por exemplo, se a amostragem estratificada é uniforme ou proporcional, qual das duas é a mais adequada. Ou se tanto faz, você vai escolher aquela que é mais prática para você aplicar, ok? E, por fim, dentro das amostragens que nós estudamos probabilísticas, nós temos a amostragem sistemática. Essa amostragem sistemática, ela tem uma característica que você define um processo, né? De antemão, você estabelece um tamanho da sua amostra, você estabelece um passo, e através desse passo, que são os intervalos, você vai selecionando a cada intervalo de tamanho igual quais são os elementos que vão compor a sua amostra. Isso é sistematizar. Por exemplo, a cada 3 pessoas você escolhe a próxima. E você coloca, por exemplo, numa ordem crescente, numa ordem decrescente. E aí, a cada 3 indivíduos, você pega o próximo. E você vai fazendo essa contagem. Isso é um processo sistemático, porque você consegue trabalhar com essa regularidade. Aí você pode falar assim, professora, mas ele não é probabilístico, porque nem todo mundo vai ter a mesma chance, porque você já está colocando um padrão. Sim, a gente vai ter uma regularização. Só que se vocês voltarem lá no material, e eu vou instigar vocês a fazerem isso, vocês vão ver que o processo de construção dessa amostragem sistemática, ela passa por um momento inicial que tem um sorteio aleatório. E então ali já coloca para gente uma ação probabilística, vamos dizer assim, onde te garante que todo mundo tem chances iguais de ser sorteado e de ser selecionado. Então, deixa aqui aquela interrogaçãozinha para vocês irem lá no material, para vocês lerem, para vocês assistirem os vídeos que eu proponho para vocês lá.
Tá combinado? Bom, continuando essa revisão nossa, a gente já entendeu aí o que é uma população, o que é uma amostra. Se eu estou trabalhando com uma amostra, qual é as possibilidades de técnicas de amostragem probabilísticas que nós estudamos, né? E aí o próximo passo que a gente tem é a gente entender o que a gente está estudando, né? Nós estamos estudando algo que é quantitativo, algo que é qualitativo. Então, em função disso, a gente precisa definir as nossas variáveis de interesse, que são aquilo que realmente são os nossos objetos de investigação que vão trazer luz para o nosso problema, ou seja, vão ajudar, nos ajudar a responder as nossas. E aí, para a gente falar sobre as variáveis, antes disso, eu vou voltar no último tópico de população e amostra ali para a gente poder dar o gancho, que é quando eu falei ele de parâmetros e estatísticas, né? Por quê? Porque já que agora a gente entende que existe um estudo que pode ser feito sobre a população e existe um estudo que pode ser feito considerando uma amostra, tudo aquilo que a gente obtém de informação, a gente obtém através das variáveis. E essas variáveis, a gente pode classificá-las como quantitativas ou qualitativas. E as informações que a gente obtém através dessas variáveis, né, essas informações quantitativas ou sejam elas qualitativas, se você está trabalhando com população, essas informações são consideradas como parâmetros. Se você está trabalhando com amostra, essas informações são chamadas de estatísticas, porque essas informações são estimativas que serão utilizadas para você fazer uma inferência, ou seja, para você extrapolar para a população. O que é extrapolar para a população? Você vai fazer uma análise para um grupo menor. E tudo que você chegar de conclusão para aquele grupo menor, você vai falar assim: é a mesma coisa para a população. Então, se você falar assim, o grupo, a amostra prefere o produto A população, então, prefere o produto A. Aí que é a importância da amostra, tá vendo? Porque o que você falar da amostra, você vai estar falando da população também. Então, por isso que quando você tem um estudo feito sobre a amostra, os dados que você obtém, as medidas através das variáveis, são estatísticas. E aí, como eu disse para vocês, essas variáveis elas podem ser quantitativas ou podem ser qualitativas. Quando a gente fala de quantitativas, a gente está relacionando diretamente a valores, a números, tá? Algo que tem a informação numérica para a gente. E aí elas se dividem em discretas e contínuas. As contínuas são aquilo que a gente entende como mensurável, tá? Então, as variáveis contínuas são peso, altura, a nível de glicose, velocidade da internet que a gente tem, entendeu? Tudo isso, diâmetro, a altura de uma viga, espessura de uma coluna, né? A profundidade que a gente tem que ter para uma sapata, a distância que a gente tem que ter entre uma viga e outra. Tudo isso, a caída, o ângulo de caída, por exemplo, de um telhado, todos esses parâmetros numéricos ou estatísticas, nessas medidas numéricas que você mede, que são mensuráveis, a gente costuma, né, e a gente deve classificá-las como contínuas. Quando você tem aquela noção de contagem, que representa para a gente quantidade, aí a gente já está falando o quê? De quantitativas discretas. Por exemplo, o número de vigas que você precisa colocar numa construção. Tá? O número de servidores que você tem na sua empresa, né? O número de pontos de internet que você tem distribuídos, o número de acessos a um portal, a um aplicativo que você tem, né? O número de usuários que você tem na sua empresa. Isso é contagem, isso é quantidade. Então, isso para a gente é uma variável quantitativa discreta. Você não mede a quantidade de acessos a uma página, você
conta, você quantifica. Tá vendo? Você não conta, você não mede o número de vigas que você tem numa estrutura, uma obra, por exemplo, colocando de uma forma muito simples, muito bem leiga. Você conta. Então, essa é a definição que a gente usa para a gente conseguir entender de uma forma bem simples. As variáveis qualitativas, elas também são conhecidas como categóricas, porque elas estão mais relacionadas a uma característica, a uma ordenação e não a uma quantificação, a uma medida numérica de uma forma direta. E aí, quando a gente fala das qualitativas, a gente tem as nominais, que estão diretamente relacionadas a uma característica, ou a um perfil, a uma propriedade que a gente tem. Então, por exemplo, na construção civil, o tipo de revestimento que você vai utilizar. Ah, eu vou utilizar o revestimento A, B ou C, da marca XYZ. Ah, o ferro, né? A bitola que a gente tem do ferro. Vou usar o ferro 3/8, o ferro 7,5. Assim, então, isso é uma característica que é relacionada ao diâmetro e tudo mais. Mas você rotula os ferros, por exemplo, por uma característica dele, certo? Ah, o tipo de modelo de placa. Eu vou comprar um computador e eu vou olhar qual é a placa de vídeo, qual é a marca da placa de vídeo. Então, são características qualitativas lá que você tem, por exemplo, quando você vai comprar um computador, certo? As variáveis qualitativas ordinais, elas já trazem para a gente uma questão de hierarquia, de ordem, tá? Então, por exemplo, você pode falar o grau de escolaridade, o nível de risco, por exemplo, quando você está fazendo uma construção, né? Tem lá a graduação do nível de risco, para, né, o mapa de risco. Então, o mapa de risco vai estabelecer as regiões onde você tem um alto risco e aí as prevenções que você tem que ter. Então, por exemplo, os EPPs, você desenvolve os EPPs e os EPAs, vocês desenvolvem ou são utilizados ou são escolhidos para você utilizar de acordo com o quê? Com o grau de risco da obra. No caso, por exemplo, de tecnologia, você tem níveis, né? Você tem, até mesmo dentro de uma empresa, você tem lá nível 1, nível 2, nível 3, de hierarquia que você, tecnólogo nível 1, tecnólogo nível 2, nível 3, é uma hierarquia que você vai subindo, por exemplo, dentro da empresa. Então, isso é uma variável qualitativa ordinal. Então, depois que você entende quais são as variáveis que você está trabalhando e como elas se classificam, na hora que você vai trabalhar com a coleta dos dados e com a organização desses dados, que é você manipular esses dados, você conhece quais são as ferramentas da estatística que você pode utilizar. Porque você vai ter na estatística inúmeras ferramentas, mas nem todas você pode utilizar do jeito que você quiser. Existem ferramentas, existem técnicas estatísticas que se aplicam, por exemplo, apenas para variáveis qualitativas. Então, eu não posso aplicar para variáveis quantitativas e vice-versa. Então, todo esse conhecimento inicial ele é fundamental para que a gente possa ir avançando. E aí, o que, que nós vimos além desses conceitos iniciais? Duas maneiras que a gente tem de representar, de começar a organizar e representar os nossos dados, que são os gráficos e as tabelas. Né? As tabelas, elas servem para a gente começar a organizar os nossos dados. A organização dos dados, ela é muito importante, porque ela nos ajuda a manusear esses dados e a visualizar melhor tudo que nós temos. E aí, dentro dessa organização, nós começamos a ver que existem as tabelas, elas são classificadas por séries. Essas séries estatísticas são que a forma como você explora os seus dados e está muito relacionado a como você constrói as suas variáveis, ao tipo de variável que você começa a trabalhar lá no seu planejamento. Então, nós temos três tipos básicos de tabelas, baseados em séries, né? Nós temos as cronológicas, as categóricas e as regionais. As cronológicas, elas também são conhecidas como históricas, porque o elemento que está variando
é o tempo. O que significa o elemento variando? A pesquisa que você está desenvolvendo é levando em consideração o tempo. Por exemplo, você está pesquisando o PIB, que é o Produto Interno Bruto, no Brasil, ao longo dos últimos 10 anos. Então, o PIB é o seu objeto. E aí, o que você está variando? O ano. Então, você pegou o PIB do ano X, do ano X mais um, quer dizer, dos últimos 10 anos. Então, tirando 2024, que ainda não fechou. Né? Então, você pegou o PIB de 23, você pegou o PIB de 22, 21 e assim até a gente chegar a completar 10 anos. Então, o PIB foi o nosso objeto. Mas quem que variou? Foi o ano. Então, aquilo que é a variável, né, no contexto da pesquisa que está mudando, é que define o tipo de série. Então, o PIB foi o nosso foco. E aí, o que que você fez? Você pegou o PIB e o pesquisou por ano, cronológico, é histórico, é temporal para a gente, certo? Quando você fala de uma série categórica, é quando, por exemplo, você dividiu por categorias. Então, vamos pensar que você está fazendo uma pesquisa sobre a preferência de um cosmético. Aí, esse cosmético, ele tem a fragrância em argan, coco e amora. Então, você vai dividir. Você vai ter pessoas que vão preferir com óleo de argan, pessoas que vão preferir com óleo de coco e outros com óleo de amora. Então, a principal informação é o tipo de fragrância que a pessoa, do óleo que a pessoa prefere que esteja naquele cosmético. Então, isso é característica, isso é nominal, é um categórico, é um especificativo que a gente costuma dizer também. Então, por exemplo, na faculdade, se a gente fizer uma pesquisa por curso, né, a gente elencar lá os cursos que a faculdade tem e fazer um levantamento de uma característica, de uma informação dentro de cada curso e eu separar os alunos de biomedicina, os alunos de fisioterapia, os alunos de veterinária, os alunos de engenharia civil, os alunos de análise e desenvolvimento de sistemas, os alunos de direito, os alunos de farmácia, todos vão responder a mesma pergunta. Então, a pergunta ela vai ser comum para todo mundo, ela é fixa. O que, que vai mudar? A resposta de acordo com o curso. Então, o curso está sendo. Quem está variando é o curso. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai agrupar a resposta por curso. Isso é especificativo, isso é por categoria, ok? Quando a gente fala de regional ou de regionais, a gente está falando de séries que a tabela vai estar separada, as informações da tabela vão estar separadas por regiões. Aí você pode pensar, por exemplo, em bairros, em regiões do nosso estado, do nosso país, tá? No nosso nos municípios. Tá? Então, por exemplo, a gente pega lá a zona da Mata Leste, que é onde nossa cidade está localizada, no caso, Minas Gerais. Muriaé, Minas, perdão. Então, a gente pega os municípios da zona da Mata Leste. Se nós estamos em Belo Horizonte, a gente pega os municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu vou separar por municípios de BH ou por municípios da região metropolitana de BH ou por municípios da zona da Mata Leste. Então, é regionalidade isso daí, é localidade. Então, isso constitui uma tabela que é conhecida como tabela regional, ok? Mais detalhes lá nas videoaulas e lá no nosso material, ok? E, por fim, a gente tem os gráficos, né? Que são uma ferramenta super poderosa, são ferramentas poderosíssimas que nós temos dentro da estatística para apresentar os nossos dados e que os gráficos, eles têm, assim, uma ferramenta, eles têm um poder muito, muito grande, porque o gráfico, ele aproxima uma pesquisa de um público muito eclético.
Você consegue, através do gráfico, comunicar desde aquela pessoa que domina o conteúdo que está sendo a pesquisa, assim como você está desenvolvendo, até uma pessoa leiga que não sabe muito sobre aquela informação, sobre aquela pesquisa. E ela consegue entender através da forma da escolha correta do gráfico, da maneira como você desenvolve essa pesquisa e como você apresenta para essa pessoa. E o visual, o gráfico traz para a gente essa representação visual, que muitos de nós temos muito mais facilidade de interpretar e de compreender. E aí eu destaquei aqui 3 gráficos que são muito comuns dentro da estatística. Não são os únicos, mas são 3 gráficos que eu destaquei nessa revisão, que é o gráfico de barras, o gráfico de linhas e o gráfico de setor. Né? O gráfico de barras, ele tem uma característica que ele pode ter as barras verticais e as barras horizontais, né? Que aí é o que separa o gráfico de colunas, por exemplo, do gráfico de barras, que no fundo é a mesma coisa. Eles têm uma característica muito importante, que eles são muito utilizados quando você tem variáveis qualitativas e que tem uma quantidade muito maior de tipos de variáveis qualitativas. Essas são uma das principais características, não são as únicas, mas são umas 2 características que eu estou destacando aqui. O gráfico de linhas, ele tem uma característica de que ele é muito comum para você trabalhar com variáveis tanto contínuas quanto variáveis discretas, mas que normalmente você tem uma evolução no tempo, né? O gráfico de linhas ele tem uma utilidade muito grande quando o eixo do x, que é o eixo da variável horizontal, é o tempo. Aí pode ser mês, ano, horas, semanas, quinzenas, é sempre algo relacionado a tempo, é uma medida temporal, é uma característica que a gente tem, ok? E o gráfico de setor, conhecido popularmente como gráfico de pizza, também, ele é um gráfico também muito utilizado para você trabalhar com variáveis qualitativas, ok? E muitas vezes a sua eficiência para entendimento e interpretação se torna melhor quando você representa as suas informações por percentual, você traz a informação em porcentagem, isso traz uma interpretação mais clara para o leitor e para quem você está apresentando o trabalho. E ele tem uma característica que ele é aconselhado na literatura que você use ele quando você tiver no máximo 7 variáveis ou 7 tipos, né, de variáveis qualitativas, por exemplo. Quando você tem lá mais de 7 tipos de variáveis qualitativas, você não utiliza o gráfico de setores, tá? Aí é uma questão estética e de entendimento, porque um gráfico, ele tem que ter simplicidade, ele tem que ter clareza e ele tem que ter veracidade. Então, a gente não escolhe um gráfico só porque ele é bonitinho, vamos dizer assim, né? Porque ele é mais bonito para causar mais impacto no meu artigo, na minha apresentação de trabalho. Não, ele tem que ter simplicidade, porque ele tem que trazer ali a função dele, que é a informação. E aí, com isso, ele tem que ter clareza. Ele sendo um gráfico simples, ele se torna um gráfico com clareza, objetividade. Ele tem que trazer e ele tem que representar aquilo que realmente você quer e qual é o papel dele. Não tem que ter distratores, nem informações a mais e nenhuma estética onde a pessoa fique mais focada na estética do que na informação do gráfico. E ele tem que ter veracidade, por quê? O gráfico tem que trazer a informação correta. E aí, quando você escolhe o gráfico adequado, os seus dados vão estar representados de forma correta. Se você tem os seus dados corretos, mas você escolhe o gráfico errado, ele deixa de ser um gráfico que está trazendo veracidade, porque a sua informação ela vai estar sendo, por mais que ela esteja correta, ela vai estar sendo apresentada de forma errada. Tá? Então, o gráfico é uma ferramenta muito poderosa e que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, tá ok? Então, com isso, eu passei com vocês por pontos que são importantes
tópicos importantes dentro dessa primeira etapa, ok? E reforço novamente, como fiz no começo, fiz durante essa conversa com vocês e faço agora no final. Esse momento de revisão é só para vocês reforçarem o que vocês já estão estudando para a nossa avaliação, mas não é o único meio de estudo, tá? Se vocês não estudarem o material, não assistirem as videoaulas, isso aqui não vai ser o suficiente para vocês conseguirem ter um sucesso na prova, que é o que eu desejo para vocês, tá? O nosso material ele tem muito mais riqueza de detalhes, exemplos, as videoaulas foram escolhidas com carinho para que vocês tenham a informação muito mais detalhada do que numa revisão, né? Porque o que a gente estuda num semestre, numa etapa inteirinha, em meio semestre, né, a gente não vai conseguir aprender ou conseguir passar numa única aula de revisão. Então, aqui é mesmo só para a gente consolidar os pontos importantes, tá ok? Eu desejo a todos uma ótima avaliação. Contem comigo sempre lá no chat, podem mandar mensagem, procuro responder vocês o mais rápido possível. Bons estudos e até a próxima.